Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o Salmo 77. As grandes obras e a misericórdia de Deus. Ao mestre de canto, Jedutum, Salmo de Asaf. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus. As águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste, como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Uma das coisas que nós mais precisamos aprender a fazer é lembrar das obras de Deus. Hoje nós tivemos há pouco no culto do nosso presbitério, culto de celebração a Deus, de adoração a Deus, de gratidão pelos 160 anos da IPB. A IPB no último dia 12 completou 160 anos aqui no Brasil. E eu estou tentando achar um livro aqui. Estou tentando achar Abacuque, que a gente leu recentemente aqui, né? E o pastor, o pregador, ele falou sobre Abacuque, capítulo 3, a parte final. A gente já comentou recentemente aqui nas nossas leituras sobre esses últimos versos, 17 a 19, né? E uma das coisas que o pastor destacou, e a gente leu nesse texto aqui, é que o profeta, ele se alegra no Senhor, e ele se alegra porque ele conhece a Deus, né? Ele sabe em quem ele confia. Ele diz que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ou seja, se tudo der errado, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça, né? Então, nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos o que Ele já fez. E se Ele já fez o que fez na história da nossa vida, e sobretudo se Ele fez o que fez
nas coisas que estão registradas nas Escrituras, como que a gente pode duvidar da graça e da misericórdia de Deus? As obras de Deus precisam estar constantemente na nossa memória. Quando nós nos concentramos nas nossas aflições e nós ficamos circulando essas coisas e deixamos de olhar e de lembrar do Senhor, nós fazemos questionamentos como esses que o salmista faz, do versículo 7 ao versículo 9 do salmo que a gente acabou de ler, né? Rejeita o Senhor para sempre, acaso não volta a ser propício? Cessou a graça do Senhor? Caducou a sua promessa? Não. Todos esses questionamentos, toda essa dúvida, né, ela surge quando nós não atentamos com fé para o nosso Deus. E aí diz o versículo 11 em diante, do versículo 11 em diante muda, né, essa perspectiva, e ele fala: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Então ele fala que ele considera, ou seja, ele pensa sobre as obras do Senhor, ele começa a cogitar nos prodígios que o Senhor realizou, ele começa a pensar na santidade de Deus, na grandeza de Deus, ele começa a pensar nas coisas que o Senhor fez com o seu povo, e de modo muito especial, naquele momento, ou naqueles momentos em que Deus abriu o mar para o seu povo passar. Se Deus abriu o mar para o seu povo passar, se Deus enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, como nós podemos duvidar que Ele esteja presente, atento e sustentando a nossa vida? Nós não podemos duvidar. As coisas que Deus fez comprovam de forma incontestável o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. Nós devemos fazer como o salmista fez. Como diz aí no versículo 1, no versículo 2, elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. A tristeza ela vem, a perturbação, a angústia, isso é comum, isso faz parte da nossa vida. Essa coisa brasileira, né, de que o crente ele tem que estar sempre sorrindo, sempre extrovertido, isso não é verdade. Na verdade, muitas igrejas são um baile de máscaras. Tem até crente que fala, quando você pergunta, né, tá tudo bem? Ele fala, não, tem que dizer que tá tudo bem. Como se tivesse poder nas palavras. E não tem poder nenhum nas nossas palavras, né? A gente sabe que o Senhor, Ele por vezes nos coloca em situações difíceis. E a vida é sempre bem complicada em vários sentidos. A vida tem os seus momentos doces, mas também tem muitos momentos amargos, azedos, muitos momentos difíceis. E a gente não precisa esconder isso, não. Deus não nos chama a esconder os nossos sentimentos, muito pelo contrário. Ele nos chama a ir a Ele. Ir a Ele e mostrar o nosso cansaço. Mostrar a nossa fadiga, mostrar a nossa angústia, a nossa tristeza. Ele nos convida a ir a Ele e aprender com Ele, porque Ele é manso e humilde de coração. Que a gente possa elevar a Deus a nossa oração, a nossa vida, que a gente possa recordar os feitos do Senhor, e isso possa então nos fortalecer e seguir adiante. Porque o Senhor é soberano, plenamente soberano sobre todas as coisas. E a sua graça é maravilhosa, é eterna. Não se esqueça disso. Um grande abraço, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.